Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, sou jornalista e, sobretudo, contadora de histórias que vive em Viena, capital da Áustria, faz mais de 20 anos, e esse aqui é o Vida Europa. E nesse vídeo de hoje, nós vamos analisar o resultado da eleição municipal em São Paulo, a gente vai dar uma olhada também no resultado geral, né, das eleições municipais, né, que transcorreram ontem na maior tranquilidade, e no fim desse vídeo vamos fazer juntos uma reflexão. Eu gravei também um vídeo, né, falando sobre o fenômeno Pablo Marçal em insatisfação popular, e esse vídeo eu vou deixar linkado nesse, e a gente não vai entrar muito nesse assunto, e a gente vai falar diretamente do resultado. Mas, aqueles recadinhos típicos de YouTube. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil-Europa, não deixe de se inscrever no canal. Na verdade, eu gostaria de ter feito outros vídeos, inclusive com pesquisas, né, de intenção de voto, né, para a Câmara Municipal de São Paulo, mas infelizmente eu acabei desistindo, porque infelizmente também há muita manipulação de pesquisa, porque cada pesquisa dava um resultado completamente diferente, não tendo absolutamente nada a ver, e eu achei que seria completamente desnecessário, até porque aqui a gente trabalha sempre com os fatos. Bom, deixa eu colocar o meu óculos, e eu agora vamos começar com a nossa primeira tela compartilhada, que é justamente das eleições, né, aliás, do site do Globo, né, do G1, e aqui a gente vê as duas principais capitais, né, lembrando que Brasília não teve eleição, e Brasília elege junto com as eleições gerais, né, o governador e a Câmara Distrital, no caso, Câmara Municipal não, e aqui a gente já vê, né, São Paulo ficou como no, vamos dizer assim, deixa eu só ver onde está o nosso daqui, como foi no princípio, né? Vamos aqui clicar e temos aqui o resultado, né? Era o que era no começo da campanha eleitoral, que sabia-se que haveria um segundo turno entre o Ricardo Nunes, que é do MDB, e o Guilherme Boulos, do PSOL, né? Só que aí surgiu o Pablo Marçal. O Pablo Marçal, ele é um coach do marketing digital e ele teve uma ascensão meteórica, né, nas pesquisas, mas também foi uma participação muito, vamos dizer assim, polêmica, né? Quem não lembra do episódio da cadeirada, né, da cadeirada, inclusive o da Atena, olha só, o da Atena conseguiu 1,4% dos votos. PSDB, né, aquele partido que antigamente chegou a ser um partido chegou a ser o maior partido, vamos dizer assim, o maior partido em termos de oposição no Brasil, mas acabou que, vamos dizer assim, virou poeira, né, justamente porque nunca foi oposição. Lembrando aqui como foi a eleição presidencial em 2014 entre a Dilma Rousseff do PT e o, até então, Aécio Neves do PSDB. Impressionante. E lembrando também que o Alckmin virou, que era do PSDB, virou vice do Lula. Bom, mas vamos voltar aqui na nossa análise. A gente tem aqui os três candidatos. O Marçal, ele poderia potencialmente ter passado para o segundo turno, né? Potencialmente, vamos dizer assim, mas, se não me falha a memória, foi no sábado que surgiu aquela história do laudo médico, né? Do Guilherme Boulos, que ele teve um surto psicótico. Em soma, aquela história que vocês já sabem e que não caiu muito bem, porque o que acontece com o Marçal é que ele encarou a corrida à Prefeitura de São Paulo como se fosse um lance de marketing, só que não é, né? É uma política, a coisa funciona muito, muito, muito diferente. Por outro lado, pelo número de votos que ele teve, e pela, né, 28,14%, aí você já pode observar que há, sim, uma vertente de insatisfação popular muito grande, sim. Então, aí, ele naufragou por conta dessa história
do laudo médico, né, do falso laudo médico em relação ao Guilherme Boulos. E aqui ficou uma disputa, assim, bem acirrada, né, 29,48% com 29,7% do Boulos. E aí, bom, a gente, e a Tabata também teve uma boa votação, de 9,91%. A Tabata Amaral, ela já anunciou o seu apoio ao Guilherme Boulos. Eu queria fazer uma observação em relação a ela, e também observação que se considera esquerda no Brasil, né, que é uma esquerda muito atrasada, absolutamente atrasada. Você escuta o Guilherme Boulos falando, você tem a sensação que o Muro de Berlim ainda está lá, que a União Soviética está lá, tipo assim, não virou a página. E eu fico assim um pouco impressionada com ela, porque ela morou no exterior, né, fez lá o doutorado dela em Harvard. Eu esperava dela uma esquerda um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais modernizada, uma coisa mais social-democracia, que não existe, tá? Muitas vezes, eu já vi textos na imprensa brasileira chamando o PT de Partido Social-Democrata, que ele é de social-democracia, não tem absolutamente nada, diga-se de passagem. Bom, o Ricardo Nunes é do MDB, o MDB é o antigo PMDB, e o PMDB ainda é um partido muito forte, né? E eu estava vendo ontem, eu cheguei a acompanhar um tempo, né, a apuração em tempo real, era muito tarde aqui em Viena, mas eu acompanhei um pouco. E aí, vamos ver se a gente volta aqui. Vamos ver aqui se a gente consegue entrar aqui, ou se eu tenho que entrar. A gente consegue entrar por aqui. Isso aqui é muito interessante, aliás, muito bem feito, diga-se de passagem, né, essa cobertura do Globo. E aqui eu achei absolutamente interessante. Primeiro que você observa que o PT perdeu, opa lá, e muito, né, encolheu e muito, né, aqui vocês estão vendo, partidos, né, o MDB sempre foi um partido de direita, tá, o antigo PMDB, inclusive eles tiraram o P porque no passado eles tiveram muito juntos com o PT, então eles tiraram o P da sigla para ver se, vamos dizer assim, se desvinculando um pouco do passado, se a gente pode dizer dessa forma. O PSDB também encolheu muito, está aqui, 276 prefeituras, PT, então, mais ainda, né, nesse mapa aqui a gente observa bem claramente, né, existem estados que praticamente, por exemplo, Mato Grosso, eu não estou vendo, deixa eu dar uma aumentada aqui, se eu consigo, Mato Grosso, você não consegue ver nenhum ponto vermelho, Mato Grosso do Sul, muito menos, Goiás, né, Brasília não teve eleição, Goiás, olha só uns pontos vermelhos, vamos diminuir aqui, Bahia, até o próprio Nordeste, né, deixa eu clicar aqui. Até o próprio Nordeste, que sempre foi um bastião eleitoral do PT, vocês observam aqui que perdeu muito também, é impressionante. E é aquela história, né, a gente vai falar mais uma vez, a insatisfação popular. Alguém se lembra aí da Frente Ampla para a Democracia de 2022, aquela história de democracia, que democracia nada, né, o apoio do governo Lula 3 na Venezuela, né, sabendo aí que, inclusive as atas, né, que provam que foi uma fraude à eleição, o apoio à Rússia, né, que invadiu a Ucrânia, o apoio aí aos grupos terroristas, né, Hamas, Hezbollah, acho que Houthis, acho que assim fala ali no Iêmen, quer dizer, assim, não faz sentido. E aquela questão da economia, né, a inflação muito alta, isso também afeta diretamente o eleitorado do PT, a questão das queimadas, né, alguém foi assim, artistas que lá atrás foram, não estou aqui passando pano em ninguém, tá, mas os artistas que lá atrás apoiaram
que eram contra, né, as queimadas, e agora ficaram quietinhos, não falando nada. Aliás, um problema absurdamente impressionante. Então, tudo isso junto gera essa insatisfação popular. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente possa falar aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, e só para fechar eu queria só falar umas pequenas palavras sobre o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a gente já sabia, né, que as pesquisas, aqui sim, as pesquisas realmente acertaram, indicavam que o Eduardo Paes iria ganhar, né, e efetivamente 60% é realmente, ele está eleito. É aquela história, cara, o Rio de Janeiro precisaria de um restart, né, de um recomeço total e completo, né? É, é um estado que está praticamente dominado pelo crime, né, praticamente dominado pelas drogas. Vamos ver aí se nesse novo mandato do Eduardo Paes, vamos ver o que ele consegue melhorar, né? Vamos dizer assim. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui eu não vou falar dos outros, né? Porque, mas eu já vi ali, eu já estava dando uma olhada, né? Em nas grandes capitais, que foi assim, o PT deu uma encolhida básica, tá? Já sendo um presságio para eles e um sinal, aliás, um muito péssimo sinal, diga-se de passagem, do que vai ser a eleição presidencial em 2026. Bom, deixa eu agora, Nicht teilen, não compartilhar mais, voltar para mim, e vamos fazer as considerações, as reflexões sobre essa eleição. A primeira delas, a terrível atuação da imprensa brasileira. Eu fiquei muito chocada de ver jornalistas que são gente que eu admiro, gente que eu acho muito interessante, falando, defendendo o indefensável, praticamente, passando muito pano, especialmente no episódio da cadeirada. Lembrando que violência não é forma de fazer política sob nenhum contexto. Como também aconteceu quando o assessor, né, do Marçal deu socos, né, nos assessores do Nunes, né, que é o prefeito atual. E, claro, no fim, é assim, absolutamente espantoso, né, essa coisa horrorosa de divulgar um laudo médico falsificado. Quer dizer, o Marçal, ele praticamente, ele confundiu o que era uma campanha eleitoral e achou, né, está acostumado a fazer os besteróis dele ali, falar o besterol dele no marketing digital, e ele acabou botando os pés pelas mãos. Talvez seja por isso que ele não conseguiu passar para o segundo turno, mas mesmo assim, por muito pouco. Outra coisa também é essa baixaria que a gente viu, né? Porque a eleição em São Paulo, ela foi uma espécie de prévia do que será em 2026, o que eu particularmente acho uma grande pena, porque o que deveria ser principal nessa eleição, seguramente, é o eleitorado paulistano. Os poucos trechos que eu li de debates em São Paulo e as poucas, eu não vi ou muito pouco, falando do eleitorado paulistano, que esses sim são os que vivem na cidade, os que passam os problemas, e isso foi praticamente não discutido. Vamos ver agora como vai ser, né? O segundo turno, que é praticamente uma eleição, a gente observa aí muito claramente que o Ricardo Nunes é o grande favorito, né? Assim, dificilmente, penso eu, que dificilmente quem votou no Marçal não vai votar no Boulos, muito dificilmente, mas nós vamos acompanhar. E, por fim, né, minha reflexão eu acho que, por um lado, tudo transcorreu numa paz muito grande, né, tem aquela questão do voto eletrônico, toda aquela discussão. Quem é da minha geração, eu vou fazer 50 no fim do ano, vai se lembrar do comecinho das urnas eletrônicas, né? E antigamente haviam muitos problemas, né, de desaparecimento de urnas, né, porque era voto papel. Então, naquele momento, quando se implementou a urna eletrônica, aquilo ali foi, diminuiu-se muito
os problemas de fraude que existiam no passado. Mas isso não significa que seja um sistema também perfeito, né? E é uma pena que o TSE não conseguiu, né? De uma certa forma, mesmo que eles consigam dar, por exemplo, eles deram um resultado, assim, acabou a eleição às 17 horas e eles já começaram a contabilizar os votos. Então, relativamente rápido, isso foi feito. É claro que não existe situações perfeitas, né? Existe aqueles problemas em cidades do interior, né, do interior do Brasil, que de repente possa existir algum método de coagir as pessoas a votarem num determinado candidato. No caso do Rio de Janeiro, né, nas chamadas comunidades, né, que ali ou o miliciano ou o traficante é que vai dizer, né, vota nesse ou vota naquele. Então, não é um sistema perfeito, mas se a gente for levar em conta no que foi no passado, acaba ainda sendo o sistema, vamos dizer assim, mais transparente. Eu sei que esse é um assunto bastante sensível, mas eu acho que vale a pena reflexão. E, por fim, outra coisa que eu gostaria de dizer, antes de finalizar esse vídeo, para ele não ficar muito longo também, é está um pouco, e sobretudo nas passações de pano, mais ainda em cima da cadeirada que o Datena deu em cima do Marçal, foi o tanto de influenciadores digitais e até mesmo jornalistas que, de alguma maneira, essas pessoas, elas, com essa polarização exacerbada que a gente viveu e ainda vive, e ainda vai viver, porque isso não vai acabar, e agora em 2026, desculpa, em 2025 e para 2026 ainda vai piorar muito, se vocês perguntam a minha opinião. Essas pessoas, de alguma maneira, elas não querem, pelo menos a minha leitura é essa, né? Elas não querem nenhuma mudança significativa, porque, de alguma maneira, também eles ganham muito dinheiro com isso. A polarização exacerbada, ela é muito rentável, né? Especialmente porque no Brasil, a monetização de redes sociais, especialmente de YouTube, ela é muito rentável, porque ela é em dólares. Então, cabe muito bem continuar colocando na lenha, né, ali, botando lenha nisso, para continuar essa polarização toda subindo e continuar ganhando dinheiro. É o que passou um pouco para mim essa impressão do que foi toda essa campanha eleitoral, especialmente em São Paulo. Tá certo? Essa foi a minha análise, né, na eleição em São Paulo. A gente com certeza vai analisar o segundo turno, né, da eleição em São Paulo, desejando sempre para os paulistanos o melhor, né? Eu espero que essa segunda parte da campanha seja mais civilizada, né? Que não haja nenhum, vamos dizer assim, momento vergonhoso, ou cadeiras, né? Ou o que seja, né? Que seja francamente um debate político de verdade e que, sobretudo, os candidatos que passaram para o segundo turno possam realmente apresentar as suas propostas para os paulistanos. Tá certo? Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo, live ou short aqui no Vida Europa. Fui!